Olá, amigas! Sejam bem-vindas ao Vida Lowcast. Eu sou Caroline Galli, psiquiatra forense, atuo na região da Grande Florianópolis e serei a host desse programa. Nós resolvemos aqui abrir o que rola no nosso grupo de mensagens e trazer direto do celular para a mesa as nossas angústias, nossas dores e as delícias de trabalhar com a saúde mental, tendo que dar conta das nossas próprias vidas, nossas vidas loucas. Esse é o episódio número 8. Ao final dele, você vai perceber que não está sozinha, que a vida não é perfeita, mas ela pode ser, sim, mais leve e bem vivida. E eu estou junto das minhas amigas, colegas, psiquiatras todas. Andréia Maluta, por favor, apresente-se. Olá, tudo bem? Eu sou a Andréia, sou médica psiquiatra, atuo em Itajaí, Santa Catarina, atendo também online, hoje em dia todos, né? Eh, Também sou empresária, né? E aí, como médica empreendedora, eu atuo também como mentora de outros médicos que querem se desenvolver nessa parte aí das habilidades para uso das redes sociais, né? Comunicação, posicionamento. E estou muito feliz de estar aqui de novo. Obrigada. Amiga Cláudia Carione, por favor, apresente-se para os ouvintes. Então, eu sou a Cláudia Carione, eu também sou psiquiatra, sou psicoterapeuta. Atualmente eu estou atuando mais na área perinatal, saúde mental da mulher, aqui em Florianópolis. E estou muito feliz também de estar nesse projeto com as minhas colegas, tão queridas, competentes, para partilhar vários temas aí do interesse de vocês. E a amiga Tereza Cristina Scheidauer, por favor, amiga. Meu nome é Tereza, eu sou médica psiquiatra, também sou psicoterapeuta, psicodramatista e também atuo com psiquiatria intervencionista, com aplicações de acetamina na cidade de Itajaí, Santa Catarina. E estou muito feliz, todas essas meninas aqui são minhas amigas também e estou adorando fazer esse podcast. Então, amigas, o que vamos trazer para essa mesa hoje? Alguns assuntinhos do nosso dia a dia, das nossas conversas ali no grupo e que também passa na cabeça das mulheres, amigas loucas ali, nossas ouvintes, que têm também se manifestado ali nas redes sociais, que estão se identificando com as nossas loucuras, com os nossos Sim. pensamentos, nossos perrengues. E qual que é um perrengue, vamos dizer assim, da mulher nos dias de hoje? Mulheres da nossa faixa etária, né? Depois dos 30, 30 mais, 40 mais, envelhecer. Como é que é essa história, mulheres? Eu acho que é pior. Eu acho que está sendo mais tranquilo hoje. Eu acho mais fácil que eu tenho 44 anos, né? Eu acho que está sendo mais tranquilo agora do que com 34, porque eu acho que eu estava numa fase. Eu acho que eu estou na correria ainda, mas acho que com 34 a correria conseguia ser maior, não sei. E o que eu acho difícil, como do ponto de vista médico, assim, é a questão cognitiva que vai decaindo, né? A gente não, por exemplo, eu lembro que antes dos 30, eu estudava uma tarde e lembrava tudo, né? Eu estudava muita coisa, numa tarde, 5 horas, assim, eu né, lembrava tudo até hoje. Agora, o estudo rende muito menos, né? Então, são minutos. Eu já aprendi, e a gente sabe, estudando neurociências, que hoje em dia o meu estudo tem que ser assim, eu estudar 20 minutos, aí num dia, 20 minutos por dia, e relacionando com questões práticas para que eu consiga aprender alguma coisa, porque senão a minha memória não dá conta do tamanho. Acho que tem muito a ver também com a quantidade de dados que a gente lida todo dia, né? Hoje, muito mais, né? Com muito mais rapidez, muitas informações ao mesmo tempo. Então, É. isso dificulta um pouco a capacidade de atenção, que a gente já falou também, é déficit de atenção, mas tantas informações puxando o nosso foco para lá e para cá, e daí eu vou achar que eu tenho dificuldade, mas claro, porque Eu tô não é rindo porque eu não possível. posso botar a culpa na idade, minha atenção sempre foi ruim. É É, isso. É, tipo, engordei no Natal, né? Não, você já tinha engordado antes. É mesmo, é tipo isso mas que eu uma tô outra rindo. questão em relação ao tempo de estudo, é mais difícil dedicar mais tempo para aquela tarefa cognitiva, mas ao mesmo tempo o amadurecimento também permite assimilar aquela informação com mais facilidade.
do que lá atrás, quando você estava iniciando. Então já tem o caminho formado ali. Sim, o que eu vejo é que ainda bem que eu estudava bastante, porque daí eu já tenho na memória RAM, daí hoje eu consigo relacionar mais a quantidade de informação. Mas para aprender coisas novas, eu acho muito difícil hoje. Não, o que eu ia dizer é isso que a Carol falou também. Acho que o envelhecimento ele traz consigo outras coisas, É, que é mais informações que o mundo está trazendo. é. Aí tu casa, daí tem filhos, daí tem outras demandas da vida que te deixam pouco espaço para tu dedicar só para uma coisa. Quando a gente era mais nova, não tinha tanta demanda, então tinha mais tempo para estudar, a cabeça era mais fresca, não tinha tanta preocupação. Acho que tudo isso, além do envelhecimento, impacta O jeito de viver, negativamente. né? Mas é fato, é o que a Teresa falou, eu também percebo. Eu brinco com os pacientes que antes eu sabia o número inteiro do cartão do SUS deles, né? De cor, assim, de preencher processo, endereço, número da casa. Eu sabia hoje em Nem dia, o se eu meu eu lembrar o sei. nome da rua, porque um paciente que está comigo há muitos anos, se eu lembrar o nome da rua que ele mora, eu já estou muito no lucro, né? Meu Então Deus. a gente percebe mesmo assim, um declínio. Para mim começou a Desse... acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido e que quando acontecia, por exemplo, com o meu pai, eu achava aquilo um absurdo. Que é encontrar uma pessoa, conversar 10 minutos com ela, E daí não eu lembrar o saio e meu nome. marido fala quem é, não sei. Uhum, uhum. Não sei, não tenho, assim, não Sim, sei quem acabou de é. acontecer com a gente. Né? Eu te contei um negócio de uma pessoa, tu me falou e eu não me lembrava quem era a pessoa. Umas coisas assim bizarras. Aí tu, a fulana, é mesmo? Tipo, bizarro? É, mas eu acho que o jeito de viver também exige coisas novas da gente, né? Se a gente pensar assim, o médico de antigamente, ele não precisava saber os últimos estudos que fizeram sobre tal coisa. A gente, porque tem isso na palma da mão no celular, a gente se sente obrigado a saber e a estudar tanto e a aprender, né? Tanto, e na realidade são coisas desse novo mundo, E né? as novidades, os estudos, eles demoravam mais tempo para Pois ser é, isso aí, o concluídos, para fluxo, serem né, de informações publicados. era bem Conseguiram menor. ainda fazer um site, né? Que tem todos os artigos. É isso Exatamente. aí. Não dá nem para esperar a Sim. revista sair. É. Isso aí, é tudo muito mais rápido, né, do que a gente Não dá para acompanha. ler tudo. Mas sabe que esse papo de envelhecer me lembrou que um tempo atrás a gente fez lá na pós-graduação, que eu sou coordenadora, a gente fez um meeting de envelhecimento. Então, era aberto para pessoas de fora da pós e era para falar sobre isso, assim, né? E aí era a coisa mais engraçada na época da inscrição, porque as pessoas mandavam mensagem assim: eu quero fazer parte daquele evento que ensina a não envelhecer, do evento anti-envelhecimento. Mas sim. nada da propaganda, nem o card, o flyer, nada dizia anti-envelhecimento. Mas as pessoas já presumiam que se é um evento sobre envelhecer, é para evitar o envelhecimento. E não um evento para falar sobre envelhecer, que é o natural, né? E é interessante que a Teresa falou, né? Hoje eu me sinto melhor, apesar de referir aqui para o estudo, talvez um pouco de dificuldade, mas que se sente melhor do que nos 34. Entendi certo, né? Sim. E a gente pode até, acho que vamos resgatar com as nossas ouvintes, né? Como que é essa impressão geral, mas a mim também. Hoje eu me sinto melhor, mais feliz com a minha vida realizada, porque sei também o que eu busco, o que eu quero, o que eu preciso melhorar. Tenho mais ferramentas para lidar com os problemas, porque eles existem. Acho que essa é a questão importante do envelhecimento, o amadurecimento. Tem um poeta italiano que ele fala assim: é mais triste que envelhecer é permanecer criança. Eu acho uma frase forte, né? Porque a gente vai evoluindo, né? A gente vai aprendendo, a experiência ensina. Então, o triste de permanecer criança, eu acho que, né, que ele quer dizer, é justo nesse lugar frágil, que não consegue se virar sozinho, que não sente segurança de executar o que pensa, né? De se sentir infantilizado frente aos desafios. E eu brinco, eu acho ótimo envelhecer, né? Porque a outra opção não é boa, né? É só morrendo cedo que a gente não envelhece. Então, Sim. eu prefiro ficar bem velho. prefiro envelhecer, né? Mas é complexo esse Sim. tema, né? E a questão do anti-aging e procedimentos estéticos que vão um pouco contra a questão do envelhecimento, né? E aqui trazemos o tema não como profissionais que trabalham com a estética, mas com a saúde mental. Como é que vocês veem esse momento e que nos incluímos, sim, né? Porque eu não vou negar, já procurei Sim. minhas colegas para fazer alguns procedimentos.
Não é à Alguns toa que eu não pareço que eu tantos, não tenho tantos. 20, né? Eu tenho que dizer, 44, não é 20. Cláudia, você que é a médica da mulherada aí, fala como é que você vê. Ah, é. A mulherada está sempre preocupada com isso, ou é porque não quer engordar, não quer, né, envelhecer, quer fazer procedimento. A gente é muito cobrada, a mulher é muito mais cobrada nesse sentido, a gente parece que não pode envelhecer, parece que tem que estar sempre do mesmo jeito. Eu, particularmente, claro, me preocupo com isso, mas principalmente com a parte da saúde, assim, como é que eu vou ficar, que idosa que eu vou ser, eu vou conseguir me mexer direito, eu vou ter saúde para Eu não quero ficar fazer as renga. minhas coisas. Renga, não quero, é isso aí. Então, assim, e lido também, claro, também já procurei, minhas colegas procuro frequentemente para fazer meus botox, já faço. Acho que nada além do botox ainda não fiz, mas pretendo fazer. Mas, assim, com bastante cautela e não tenho essa preocupação tão grande no sentido estético. Até os cabelos agora deixei de pintar, não sei se vou voltar a Uns pintar. laser também. Então, quer dizer, fraquinho. mas tem gente que se incomoda muito com isso, assim. A gente vê que pode ser fonte de bastante sofrimento para muitas mulheres, assim, muitas intervenções, coisas às vezes até meio perigosas, assim. Então, eu não sei, eu olho para isso, para tudo, procedimentos e anti-aging, como tu falasse, com bastante crítica, assim. Eu não vou te dizer que eu não sou a favor, mas eu fico preocupada, assim, com o rumo que as coisas estão tomando e o quão escravas as mulheres, as pessoas, mais as mulheres estão ficando dessa situação toda, né? Da harmonização facial, enfim. Tu sabe que tu falou agora de não pintar o cabelo, eu fiquei lembrando, assim, alguns comentários de pessoas, que é interessante que o envelhecimento, ele irrita algumas pessoas, o próprio envelhecimento, mas o nosso envelhecimento pode irritar o outro, né? Sim. Então, eu vejo que existem algumas mulheres que deixaram de pintar o cabelo, e aí as outras pessoas ao redor ficam muito incomodadas com isso, assim, né? Sim, já passei por Não, isso. você se entregou, nossa, não, você não pode, não, você tem que estar bem, tem que Esses dias fazer, uma mas pessoa por que perguntou, que eu mas tenho? tu não vai pintar de novo o cabelo? Eu, olha, por enquanto não. A pessoa ficou me olhando com uma cara assim, como se eu fosse um ET, assim, meu Deus, pirou, né? Tá doida? E é engraçado, porque, claro, vai passar pela decisão pessoal de cada um, quanto se sente bem no espelho com aquilo ou não, mas quanto ofende, né? Tá? Então, Sim, porque sim. você resolve não se submeter a essa pressão, então, o que aconteceu? Você envelheceu mais rápido, então você não é feminina, você não é, né? O que exatamente que passa pela cabeça das pessoas e como frear isso, porque é inevitável, né? Quem pinta o cabelo sabe que a cada tantos dias vai vir o branco de novo, e daí você tem que ficar Porque naquilo, o cabelo né? cresce. E se ele não cresce, se ele cai, também é um problema. Então, tudo não Tudo pode termina. ser um problema, né? Aham. Dependendo de como a gente vai enxergar e vai lidar com Isso aí, isso. isso que eu tô querendo Estava dizer. me lembrando agora que tu perguntaste do público das mulheres e também gestação e puerpério é uma área que eu atuo bastante. Então, ganhou o bebê, já tem que estar com tudo em cima, né? Já Que está horror, preocupado, porque daí eu já tenho que emagrecer rápido, já estão me dizendo que eu já tenho que voltar para academia e tudo muito rápido. Não que eu não incentive, quem é minha paciente sabe que eu incentivo bastante, né? Quanto antes poder ter um espaço para si, até para a cabeça. Mas, assim, Mas esse o quanto antes quem decide é ela, né? O quanto antes quem decide é ela, quem decide é o contexto que ela vive, se Claro. ela vai conseguir isso ou não, mas é uma pressão muito grande. Né? E eu acho que, enfim, cada mulher faz o que está afim, mas eu tenho uma das minhas melhores amigas, ela tem uma clínica, ela é médica, se formou comigo, ela tem uma clínica em Londres. Daí, só que lá, como aqui, assim, ela é médica, daí ela fez, não é dermatologista, mas ela tem cursos e faz tratamentos de estética. E daí ela comentando comigo a quantidade de pessoas que têm problemas psiquiátricos graves que estão nesses locais, assim. E às vezes tem pacientes que falam assim, doutor, como é que a senhora aguenta ser psiquiatra, coisa e tal. E eu falo 1000 vezes, eu adoro ser psiquiatra, porque na minha frente sentam as pessoas que já entenderam o que precisam, estão ali dispostas a se tratar. E tem muita gente que está nos consultórios dos dermatologistas, que estão nos gastros, né, com problemas funcionais, que estão em vários outros locais e que não aceitam fazer tratamento psiquiátrico. E, inclusive, ela me contando de pacientes assim que quererem toda semana serem viciadas com o piquezinho do botox, da agulhazinha, da picada da agulha no rosto. Uma coisa absurda. Não, mas não precisa pôr nada, só pica o meu rosto, só não precisa, sabe? Sim. Coisas assim, e da perfeição, e de não aceitar o envelhecimento. Porque a senhora não
ela me contando de uma mulher assim, que quando tu não sabe o que é ser invisível, que uma mulher que tinha sido uma jovem, assim, linda, maravilhosa, ela envelheceu, tu não sabe o que é entrar num lugar e ninguém te olhar, Ficou dependente daquela coisa, daquela do aprovação, olhar do outro. assim, em relação à beleza estética. É, que todo mundo virava e, né, e aí isso parou de acontecer. E aí moram nesses locais, assim, né, fazendo procedimentos e tentando voltar ao E- passado. E no momento em que o colega sugere, Deus não, o olha, livre. quem sabe você busca um psiquiatra, soa como uma Ofensivo. ofensa. É, eu, Ofensivo. eu vejo vários colegas relatando que tem dificuldade de mandar para psiquiatra porque as pessoas se ofendem, né? Mas é interessante porque essa coisa das perdas, né? Então, eu tô ficando mais velha, eu perdi que, sei lá, que assoviem para mim na rua, as pessoas olham muito para as perdas, inclusive as perdas também de cabelo, as perdas na questão funcional mesmo, né? Ai, não sou mais tão rápido, não sou mais tão ágil, eu não aprendo mais tanto. Mas não se olha também para as aquisições, né? O que eu ganhei com o passar do tempo? Que eu acho que talvez seja isso que a Teresa colocou. Hoje eu tô melhor do que anos atrás. Sim. A gente tem ganhos, né? E se a gente não tem, a gente também tem que pensar sobre isso. Por que o passar do tempo, para mim, tem um enfoque tão grande no que eu perdi, né? Onde eu estava botando as minhas energias, porque acho que é muito do brasileiro também essa coisa da estética, da beleza é mais forte aqui do que em vários outros países, o número de plásticos e tudo mais, né? Nossa região litorânea ainda. Nossa, demais, né? E se deixa de olhar às vezes para outros ganhos que são do mundo interior e que são tanto quanto ou muito mais valiosos, né? Eu vejo assim. É pautar teu valor em algo que tu sabe que vai Efêmero, embora, né? É Efêmero. efêmero, vai É passar. complicadíssimo. É o passaporte para depressão, Sim. né? Aí falam, a menopausa é muito difícil, coisa e tal. Também tem situações de pacientes que eu já tive, assim, de pautarem a vida nisso, na academia, que a gente sabe que em Balneário tem muito isso, né? Na parte estética, nessa festas e não sei o quê, e está sempre na academia e fazendo procedimento estético, corpo perfeito, imagem, daí envelhecem, que, por exemplo, na minha idade já é uma coisa que já foi, né? Não é mais como as meninas de 20 e poucos, e aí não sobrou o quê? E agora tem Não sobra mais nada. mais recente ainda, não sei o quanto vocês estão por dentro, mas a área de rejuvenescimento íntimo. Ai, meu Deus, vai sim. Uhum. A coisa que tu falasse agora da menopausa, às vezes eu fico achando que talvez eu não tenha muito lugar de fala para falar disso nesse momento, porque Ainda eu não. não entrei nisso ainda, mas já me pego pensando como que vai ser e não sei, confesso que eu tenho um pouco de medo, assim, de como é Eu que vai também ser. tenho medo, porque Questão todo mundo física, mental e tudo. Tem algumas pacientes mais velhas fala que que é me horrível. relatam e tudo mais, mas é isso, vai acontecer na melhor das hipóteses e a gente tem que tentar se preparar o melhor possível. A questão do rejuvenescimento íntimo, eu vejo como uma coisa positiva, dependendo do jeito que tu usa também a tecnologia. Tal qual Tal qual o Botox, todos estético os outros facial. procedimentos. O que não dá é para a gente querer usar a tecnologia para fingir que a gente não está envelhecendo, para buscar uma juventude que já não é mais possível a gente ter. E se preparar mesmo para perder esse olhar, né? O assobio na rua, sei lá. Isso vai acontecer, mas e o que vai sobrar depois disso? Eu acho que também, assim, para todas as fases da vida exige uma preparação. Eu acredito que para envelhecer também, o que a Sim. gente percebe na clínica é que muitas pessoas não se prepararam. E aí chegam ali muito sem conteúdo, sem material para conseguir lidar com aquela fase. E tem outros conteúdos, outras histórias que um dia a gente vai voltar para contar. Com certeza. Porque o nosso objetivo Voltaremos. é envelhecer, Isso aí. viver bem em todas as Eu fases. tava pensando que até o nome anti-aging, né? Que já é o anti, né? É o antídoto contra, assim. E que, na realidade, não é um bom nome, porque eu acho que é isso que a gente falou de cuidar da estética, ir num dermatologista, fazer um procedimento que a gente acha que é ok. Eu acho que é o envelhecer bem. Eu quero estar na minha melhor versão, quero continuar gostando de mim, olhando no espelho, independente de quantos anos eu tenho, né? E não, eu estou fazendo isso para não envelhecer, que eu acho que é a
a coisa utópica que não vai acontecer, né? Eu brinco sempre, na melhor das hipóteses, a gente vai envelhecer e que possamos envelhecer bem. Até o exercício também. É uma coisa que eu falo com as minhas pacientes. Eu digo, não vai fazer para emagrecer. Tu pode também querer emagrecer. Mas, assim, é para tu conseguir levantar e sentar sozinha na tua velhice. Sim. Né? Do vaso. Pra tu não Colocar precisar o de ajuda para ir no sapato, banheiro. Aí elas ficam, nossa, que horror. Mas é que é isso, né? Uma idosa que não É a tem massa realidade. muscular, ela vai ter problema para levantar e sentar. E isso deve ser também uma Qualidade de meta, né? vida, A gente poder autonomia. ter autonomia, exatamente. Que eu acho que se confunde ainda hoje muito a questão da beleza com a juventude. Né? Eu acho que não são a mesma coisa. Juventude é uma coisa, beleza é outra. A gente pode continuar tendo beleza mesmo envelhecendo. E acredito que sim, eu vejo tantas mulheres da nossa idade mais velhas tão bonitas, assim. Às vezes mais bonitas que quando mais jovens. Eu né? acho que eu tô melhorando. Não eu quero também, ver minhas também me fotos sinto mais assim. novas. O que não dá é pra gente confundir essas coisas, achar que só quando a gente é jovem que é bonito, que a gente tem valor. Só o colágeno que é Só bom. o E colágeno. culturalmente eu acho que tem um impacto também, né? Porque o brasileiro, o Brasil não é um país que cuida dos idosos, que se preocupa com isso, né? Uma vez eu li que a gente vê o nível de um país vendo como é que eles tratam os idosos, os deficientes e o lixo. E eu acho bem simbólico isso, assim. Não tem uma preocupação com isso. E quando a gente compara o idoso do Brasil, a gente tende a pensar numa pessoa acamada, numa pessoa sem recurso, pobre, sofrendo e mal de saúde. Quando a gente vai para a Europa, a gente vê os idosos muito funcionais. E a gente vê um país adaptado também para os idosos. Então, tem um contexto cultural, eu acho bem importante também. É que são bem né? assistencialistas, né? Também porque Sim. agora que o nosso país está envelhecendo de Envelhecendo fato. bem, né? Porque- Mas é que se a gente não preparar o país agora, daqui a sim, pouco a gente somos envelheceu e o nós. país não se adaptou, Vamos né? ser nós. Tem um fotógrafo russo que eu vi uma vez umas fotos dele na internet, que ele fez uma exposição que é o sorriso. E aí o mote da exposição era o sorriso não envelhece. E ele fez fotos de idosos lindos, assim, simpáticos, né, e tal, mostrando essa coisa do sorriso, mas não são fotos tratadas, são idosos com rugas, com as expressões da idade, com as expressões, né, marcadas pelo sol, como é o envelhecer normal, sem filtro, vida real, né? E eu achei bem interessante, porque não é porque é idoso que é triste, que é doente. E não são Claro. sinônimos, né? Mas a gente tende no Brasil a associar isso, né? É muito triste. E eu já morei fora, já morei na Inglaterra. E eu lembro, eu estava falando para vocês a viagem para o Peru. Eu estava na trilha, eu e a Tati, minha amiga. Tinha um senhor da Alemanha de 96 anos da trilha e um amigo de 88. E fazendo a trilha, subindo. Melhor que vocês. Melhor que nós, na altitude. Não estava melhor que eu, porque eu estava, na época, eu treinava triatlo. Mas assim, estava igual. E aí eu vejo pacientes no consultório, assim, com 70 anos. Ai, já fiz tudo, não posso mais fazer mais nada. Eu, como assim, gente? Tu pode, tem muita gente que pode. Só que, assim, a gente é muito sofrido, por exemplo, não que é vítima, mas, assim, você vai comparar quantas horas um médico na Europa tem que trabalhar para ter uma vida legal e quantas horas a gente tem que trabalhar no Brasil. A gente é muito judiado, a gente tem que trabalhar muito, as coisas que são muito caras. E é óbvio que a gente não tem que achar que o Brasil é um país ruim. Não, é porque a gente tem uma dívida externa lá na São Europa. Todo características, mundo né? deve para eles. É muito fácil falar mal do Brasil, sendo que todo mundo, eles abrem as fábricas que poluem nos outros países. Aí lá tudo funciona, mas no resto todo enfim. Então, mas claro, lá e eles dão acesso assim a uma saúde legal. Os países, por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, as pessoas trabalham no máximo 30 horas e vão trabalhando até os 80, 70 e com saúde. Porque eles não têm que se quebrar trabalhando. Ninguém trabalha de sol a sol. Quem trabalha de sol a sol são os imigrantes, né? Mas o que eu quis colocar, Teresa, nem é o comparativo do país, que não tem Não, comparação. mas É eu acho- da mentalidade das pessoas também, porque assim, todo mundo trabalha muito para ter as coisas, mas a gente podia pensar nisso antes, programar isso, a programação, né? Uma programação da aposentadoria, da menopausa. Mas acho que a gente devia fazer não é assim feito, no Brasil, né? começar a fazer e essas coisas aqui. E mudar a nossa cabeça que a gente pode se cuidar, que é o que a gente está fazendo aqui. Cuidar da saúde, fazer exercício. E tem no YouTube, às vezes, tudo é que não tem dinheiro com isso. Mas hoje em dia todo mundo tem internet. No YouTube ensina. Esses dias eu estava vendo Pilates na parede. Não sei se vocês viram no Instagram alguma coisa. Não sei quantos. Então, assim,
há 60 dias fazendo. Então, hoje, se tu tem vontade, a internet te dá coisas que tu pode fazer de graça. Tem. É que a limitação muitas vezes está na cabeça. Tá na Ah, mas cabeça. eu com 70 anos eu vou começar? Sim, é possível começar. Né? Aos 50, aos 60, aos 70. Sempre né? possível começar e é evidente que o quanto mais cedo, mais Mas o que eu quis dizer assim, ó, que se eles podem, por que a gente não pode? Sim, É possível o ser humano estar bem Com nessa certeza. idade, né? Só que e o brasileiro é muito ansioso, a gente sabe, acaba fumando cigarro, bebendo muito. E eu enfim. falo do cultural também, porque assim, ó, o envelhecimento do outro, igual eu falei que incomoda, né? Às vezes eu tenho pacientes idosas que são viúvas, por exemplo. A família às vezes fala, mas não, a mãe namorar, não. Por que não? Aí eu falo, é possível? Né? Ela é ativa, ela é lúcida, por que ela não pode ter alguém? Mas é culturalmente já, não, mas agora já não é mais época. Quem disse que não é mais época? A vida continua sendo dela. Então, eu acho que a gente acaba, às vezes, como se fosse desapropriando, né, o idoso das próprias decisões, assim. Então, claro, aqueles que requerem cuidados, requerem alguém para levar, buscar. É claro que a família vai participar da decisão, mas muitas vezes isso não aconteceu e a limitação ela é muito mais da repressão ao feminino, né, do que necessariamente ela está uma idosa com limitações físicas, né? Acho que a gente tem que também estar atento para isso. Mas é super preocupante envelhecer assim aqui no nosso país hoje, porque eu fico pensando, quando a gente se aposentar, a gente vai ganhar bem menos, né? Então a gente tem que ter saúde. Eu fico brincando com outras amigas minhas, a gente fazer uma comunidade, comprar uma Mas eu já terrena, pensei a fazer respeito vaquinha da disso. enfermeira, pra gente pagar o salário, fazer vaquinha de enfermeira, uma Tem coisa que ter assim. saúde, tem que ter seguro, né? Tem que ter seguro. Tem que ter um planejamento para essa aposentadoria, né? Porque Planejamento só saúde a gente financeiro, não tem essa garantia, Ou não. a estrutura, né? Hoje a gente tem uma estrutura de vida, casa, trabalho, as atividades, e algumas, claro, a gente quer poder levar mais longe as nossas condições, mas naquilo que a gente precisar de auxílio, certeza. ter como Aqui, investir. por isso que eu estava falando também na Europa, porque lá é muito tranquilo. Essa minha amiga que mora lá, o plano de aposentadoria lá é maravilhoso. E na pandemia, a rainha pagou o aluguel da clínica, pagou os funcionários, uma coisa assim, surreal. E tudo é isso que eu falo que é mentalidade, assim, né? Eu tenho uma paciente que eu atendo online, que ela mora no Canadá. E aí ela estava fazendo o curso de cuidadora de idosos. E ela é brasileira e mora lá. E dela me falou assim, aqui o governo paga, ela não estava pagando para fazer o curso. O governo paga para eu fazer o curso, porque eles têm interesse em ter pessoas formadas assim, porque daí ela atende a domicílio. Pro governo, muito mais barato do que montar, por exemplo, uma casa geriátrica, enfim, um asilo. Então, olha como passa já pelo planejamento anterior, né? Acho que são coisas que a gente tem que se inspirar, né? Que é um pouco da Universidade Federal, né? Mas daí foi se perdendo as coisas. O Brasil é gigante também, né? Sim. Mas aqui a gente tem que fazer planos, meninas. Vamos montar uma comunidade para nós comprar uma terrinha. Aí a gente faz o podcast das velhas, Das né? podcast das velhas. Claro. A gente planta uns hormônios, óleo de girassol, planta de girassol. Vai ser isso é tipo bom, né? aquela entrevista do Jô Soares com a Hebe, com mais duas, que é com Com a a Ana Ana Ribelo. Que aí, quanto mais velha, menos papas na língua, vai ser muito mais divertido. Vai ser muito mais Não, divertido, o menos se podcast preocupa. das velhas promete. Né? Promete. Vai ser. Fiquem conosco, Fiquem esperem, conosco. esperem a Vai gente chegar, envelhecer. Porque a gente tem essa meta A gente de tem essa meta. envelhecer. Envelhecer E bem. viver. Meu terapeuta tem 87. Fiquem aí. Tipo Imagina se ele vinho. morre de novo. Tipo, né? Vinho, quanto mais a gente envelhecer, melhor vai ficar. Fica melhor. Segurou. Estamos fazendo umas promessas difíceis de ser cumpridas aqui. Sim. Não, mas já consegui, né? Eu falei pra Carol, já consegui tomar aqui um café sem açúcar e Exato. nem adoçante, já nadei ontem. Sim. Ó. E essas pequenas mudanças é que É pra ir levam sendo ela lá na frente no lá na envelhecimento. frente, não é o hoje, não é o prazer imediato. Não é agora. Mas, gurias, eu não sei, eu vou Filosoficamente, fazer o hipocrisia. advogado diabo, assim, porque, assim, Por favor. claro, a gente quer envelhecer bem e sim, estando mais velhas, a gente continua podendo fazer várias coisas. E a gente se posiciona contra esse movimento do anti-aging, né? A gente defende que a gente pode envelhecer e tudo mais, e pode continuar ativa, produtiva, mas acho que tem um limite aí também, né? Eu acho que existe também algumas pessoas que vão para um extremo oposto, assim, uma coisa de não aceitar
que sim, que a gente vai envelhecer, a gente Claro, vai mas é envelhecer, a isso gente vai que ter eu tava perda de falando. função, a mulher sim. ela vai perder a capacidade reprodutiva e tudo mais, então... Nem queria mesmo. Nem queria mesmo. Agora mais. Mas, assim, existem pessoas que vão para um outro extremo, assim, Ah, sim. nessa luta, vamos dizer assim. Eu acho que tudo tem Que nem um meio precisa ser uma termo. luta, né? Tem isso não também. precisa, mas né? precisa, né? Porque a gente que é mulher tem que lutar, tem que continuar lutando por tudo. Força mas guerreira. Força é que eu guerreira. acho assim, se tu olha pro envelhecer bem, é o autocuidado que a gente faz ao longo da vida, né? As escolhas de hoje, o exercício Mas vai ter e perda, tal. mas vai ter... Claro que vai, mas não é uma Claro. luta. O envelhecimento é um aceitação processo da natural, vida, né? É a gente aceitar, é não brigar, não ficar na batalha, né? Você vai fazer o teu melhor ali, mas certa de que a gente não vai ganhar, porque a gente vai envelhecer, Sim, né? Eu acho sim. que é uma realidade dura de olhar E que para muitas isso mulheres. é duro, mas é bom. Claro que sim, Penso que é essa mensagem com certeza. que nós queremos trazer. Eu acho que poder Tem as acertar aquisições, esses né? set points, assim, que coisa difícil, que também é importante também. Né? Ficar bem com a idade que eu tenho, com as condições que eu tenho. Isso em qualquer idade, assim, inclusive mais velha. Ficar bem com o fato, sim, tem coisas que hoje eu não tenho mais, isso é meio triste, eu tenho menos colágeno, né? Tenho menos memória, não sei. Poder Menos ficar bem com conexões, isso. fazer uma Mas tem muita cetamina, gente que está numa coisa, não, podemos continuar fazendo, podemos continuar tendo filho, podemos continuar... Né? Eu não sei, eu vejo isso assim com uma certa reserva, sabe? Tem uma coisa assim, Existe o uma paradoxo. natureza aí, né? Existe a natureza. E tem isso aí, existe a natureza. E eu acho que tem o paradoxo que precisa ser olhado, que é assim, o carro vai ficando pior, né? Então, com o tempo, o carro tem um certo tempo de uso, as peças vão estragando, o carro vai ficando pior. Mas o motorista vai ficando cada vez mais experiente. Então, eu perco de um lado e tenho mas outros o que eu tô querendo ganhos, dizer é né? que tem motorista que está querendo forcejar demais esse Isso. carro, entende? Sim. Tá querendo que o carro renda Sim, aquilo alta performance, né? Que é aquilo que a gente fala sempre. Que obviamente não vai mais render. Isso aí. Esses dias eu Tem os atendi motoristas uma... meio inconsequentes, eu acho. Sim. Com certeza. Isso entra também agora, me lembrei, né? O uso dos anabolizantes por parte das mulheres de menopausa, algumas com indicação de reposição hormonal, outras não. E eu estava brincando com uma paciente que é mais antiga minha, que eu ri com ela, porque eu falei para ela assim, se for Fusca, você pode botar gasolina premium. Não É vai Fusca. correr a 120. Ele não vai, não é a Fórmula 1, É. porque ele tá Fusca. Aí você pode botar lá, talvez fique um pouco, mas é Fusca, né? Então, acho que é essa mentalidade que a gente tem que ter do que é o natural. O envelhecer é um processo natural, biológico. Sim. Tá aí, tá posto, né? E fora que essa testosterona está aumentando placas de ateroma, né? Por fontes seguras. Que a minha irmã faz eco. Sim. Então tá. Ecocardio. Ecocardio e de carótida também tá aumentando muito nas mulheres. Que é o paralelo que a gente estava falando. A gente quer estar na nossa melhor versão? Sim, a qualquer custo. Né? Você prefere infartar do que você parecer um pouco mais velho, né? Porque daí vem a questão da Isso. juventude e beleza, né? Então, se falar a melhor versão externa. Para quem você e está até vivendo, tem né? a mensagenzinha ali do corredor, né? De ver como pequenas mensagens às vezes fazem sentido e super casa aqui com o nosso tema. A saída é para dentro, então a vida vai para frente, o carro segue o caminho, mas o externo ele acompanha esse tempo. E tem, eu acho que o processo de luto assim do E o envelhecimento, interno só né? melhora, ou só pode melhorar. Porque pode ter esse estranhamento, eu acho, da menopausa, esse estranhamento desse novo corpo, muitas vezes desse novo lugar que não é mais produtivo de trabalho, às vezes é de aposentadoria. Tem esse processo de luto, mas de também estar aberto a descobrir o que pode ter de bom nessa fase. Que, claro que tem as suas limitações, tem as suas perdas, mas que pode ser rico do lado de dentro, do lado de rever, né, o que você já fez, de poder talvez ter mais tempo para algumas coisas que você não tinha na época que estava trabalhando tempo integral. Então, acho que é muito para tudo, né? O olhar que a gente vai dedicar a isso, né? Miga, André, temos algum relato aí das nossas ouvintes? Temos, eu comentários sobre o tema? perguntei. Aí, olha que interessante, deixa eu abrir aqui. Perguntei para a galera, tô abrindo aqui, gente, só um pouquinho. Perguntei, a ideia de envelhecer me faz sentir ou me faz pensar o quê? Aí as respostas, tá? Vou falar que colocaram aqui. Libertação, que estou viva. Me assusta, infelizmente me traz pesar, sentir que não serei mais tão independente. Que o tempo está terminando.
Medo de não ter com quem contar e medo de depender dos outros, que eu acho que é também uma coisa nova. Antigamente a gente não durava tanto, né? Hoje a maior parte dos Sim. adultos cuidam de alguns idosos, isso não era comum antigamente. Assusta, mas ao mesmo tempo é um desejo, pois quero viver muito. É difícil, mas faz parte da vida. Que bom que eu não morri cedo. Me faz pensar em Botox, ó, aqui temos as representantes do Botox. Que eu preciso melhorar agora para ficar bem logo mais. Que eu preciso me preparar com qualidade. Acho que essa ideia da preparação talvez seja uma orientação, uma grande dica aí, né? Ao invés da gente sofrer por aquilo que a gente não controla, tipo envelhecimento, talvez a gente possa focar no que a gente controla, que é a Inspirar nos nossa europeus. programação financeira, o nosso Sim. exercício, Nosso né? bem-estar. Que o tempo está ficando curto, preocupada, que eu não quero envelhecer, quero morrer antes. Achei essa mensagem preocupante, Também. Sim. né? Que eu não achava que eu conseguiria ir tão longe, nem que eu gostaria tanto de me ver envelhecendo. E isso é interessante, né? Sabe que quando eu era criança, eu achava que eu não ia chegar na idade adulta, eu achava que assim, com 20 e poucos anos eu ia morrer. Mas eu não sei porque que era uma... Viagem, né? eu não conseguia pensar eu Pra mais do que- mais velha, assim, né? Então tem umas viagens de mentalidade. Vulnerável, animação por estar adquirindo experiência e ao mesmo tempo pânico de não viver tudo que eu quero a tempo. Aí entra aqui morte também. E acho que tem essa coisa da morte também, né? O medo do morrer também relacionado ao que a gente não está vivendo, né? E aí, Então- amigas, escrevam para nós Isso aí. contando seus temores, Siga a seus gente. pensamentos, experiências. Vai lá agora, siga a gente no @VidaLowCast no Instagram, no Spotify e no YouTube tem todos os nossos episódios. Esperamos vocês. Assunto inesgotável, porque a vida é longa, será? Isso aí. Obrigada, amigas. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Beijo. Fechou.